Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo encha seus corações com sua divina presença. Amém? E meus queridos, antes de irmos à nossa mensagem de hoje, não se esqueçam de deixar aí o seu like e também de fazer o seu pedido de oração, porque diariamente eu tenho orado por eles. E é claro, aqueles que se sentirem tocados pelo Espírito Santo, juntem-se a mim para orarmos por esses pedidos que diariamente são feitos aqui no canal, ok? E está escrito: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Bom, meus queridos, ao nos aproximarmos desta última grande crise, sem dúvida alguma, é importantíssimo que exista entre os servos de Deus uma verdadeira harmonia e união. E por mais que isso pareça praticamente impossível nesses dias, a verdade é que a própria sacudidura contribuirá com a harmonia e união entre os fiéis sinceros, porque naquele tempo em que a grande maioria se acovardará diante da terrível prova e será sacudida, os que sobrarem, semelhante aos apóstolos quando entraram no cenáculo, eles não buscarão mais os seus próprios interesses, mas o pensamento uníssono entre todos aqueles que permanecerem firmes na verdade presente será a glória de Deus. Bom, ainda que existam leis e governos, nós vemos que hoje o caos, a guerra, catástrofes naturais, as crises na saúde, o desemprego, a pobreza, a fome e muitas outras coisas estão afligindo boa parte dos moradores da terra. Mas, mesmo em meio a essa desordem, essa situação caótica a qual vivemos, quando Deus permitir, ao mandado do poder papal, todos os povos se unirão perfeitamente para se opor a Deus na pessoa das suas testemunhas, ou seja, o mundo vai se opor àqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. E diz o Espírito de Profecia, que é que dá seu reino a esse poder? O protestantismo, um poder que, embora professe ter a índole e o espírito de um cordeiro e estar aliado com o céu, fala com a voz de um dragão. Ele é impelido por um poder terreno. Queridos, independentemente da tese a qual diz que haverão 10 supernações no mundo antes de Jesus voltar, ser verdadeira ou não, fato é que todos os reis do mundo, todos os governantes do nosso planeta, começando pelos dignatários dos Estados Unidos, farão uma união universal e haverá uma grande harmonia entre todas as nações, porque o mundo todo será uma grande confederação debaixo do poder do grande líder apóstata, Satanás. E eles oferecerão o seu poder e o seu trono à besta que segue para a perdição. E quando isso acontecer, quando a igreja e o Estado na América do Norte se unirem e derem o exemplo para todo mundo, então verdadeiramente vai ser manifestado aquele poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus conforme os ditames da nossa própria consciência, da mesma forma que foi manifestado pelo papado no período da Idade Média, quando ele perseguiu todos aqueles que ousaram se recusar a aceitar os rituais, as cerimônias e as tradições da Igreja Romana. Amigos, a história sempre se repete. E assim como na Idade Média os poderes políticos e religiosos que se tornaram corruptos vieram a perseguir o povo de Deus, pois não podiam se conformar que os cristãos se curvassem diante da autoridade do Criador, em vez de se curvarem diante da autoridade humana, da mesma forma. Nessa última batalha entre a verdade e o erro, todos os poderes corruptos que, consciente ou inconscientemente, estão se apostatando da obediência à lei de Deus, irão perseguir aqueles que permanecerem apresentando a eterna realidade de que a lei do Senhor é imutável e que somente devemos dar glória a Deus e a Ele obedecer, porque, por mais que as Sagradas Escrituras nos dizem que devemos nos submeter aos nossos governantes, ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro e os seus companheiros nos dão o exemplo de que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade dos homens termina onde começa a autoridade de Deus. A obediência à lei dos homens termina a partir do momento em que essa se contrapõe com a lei do Criador do homem. E é justamente por isso que nessa última batalha, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto da controvérsia, porque
Apesar de todos os demais mandamentos terem sido escritos pelo dedo de Jeová, somente o quarto mandamento apresenta quem é o verdadeiro legislador sobre o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E, sendo que a besta quer eternizar neste planeta um governo que se contrapõe ao governo de Deus, o quarto mandamento se torna objetável para o anticristo, porque todos aqueles que verdadeiramente guardam o quarto mandamento automaticamente excluem das suas vidas a autoridade da besta, porque os que verdadeiramente guardam o quarto mandamento não reconhecem a autoridade do homem acima da autoridade de Deus. Bom, hoje, aparentemente, política e religião estão se opondo na maioria dos países, e sendo assim, como Satanás definitivamente unirá o mundo político ao religioso? Simples. Ele fará isso através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Embora existam muitas diferenças entre doutrinas e entre as várias igrejas cristãs, embora existem muitas diferenças doutrinárias entre uma religião e outra, hoje, conscientes ou inconscientes disso, todas as religiões estão unidas pelo Espiritismo. Embora existam muitas diferenças entre os vários governos do mundo, a grande maioria concorda que deve haver um dia de descanso para os trabalhadores. E pelo menos no Ocidente, o domingo já é conhecido como o Dia Universal do Descanso. Bom, leis serão feitas e leis serão aprovadas mesmo nos países orientais, onde a presença da religião muçulmana prevalece, e o domingo será estabelecido como o Dia Universal do Descanso. Também, as manifestações demoníacas vão aumentar mais e mais daqui para frente em todas as religiões, ou seja, o espiritismo aberto ou disfarçado de cristianismo aumentará mais e mais sua influência e poder entre os religiosos, e quando uma maior crise irromper sobre todo o planeta, a aclamação de união, a qual já existe nos nossos dias, irá aumentar ainda mais, e quando governos e religiosos perceberem que o domingo e a doutrina da imortalidade da alma une os homens em toda a face da terra, não vai ser difícil para Satanás trazer harmonia entre religiões e religiões, entre governos e governos, e entre religião e Estado. E diz o Espírito de Profecia: os protestantes dos Estados Unidos foram os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo. E hoje estão estendendo as mãos por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. A besta que sobe da terra, na América do Norte, foi o primeiro país protestante a trazer o espiritismo para os seus cultos, e hoje Hollywood é o maior propagador do espiritismo no mundo. E assim como os protestantes dos Estados Unidos abraçaram o espiritismo em seus cultos e doutrinas, da mesma forma, os cristãos de outros países fizeram a mesma coisa. Também, os Estados Unidos, que sempre foi reconhecido como o país da liberdade, hoje tem dado as mãos para Roma, que na Idade Média mostrou que a sua forma de governar é por intermédio da tirania. E seguindo o exemplo dos Estados Unidos, todos os países do mundo também deixarão de lado a questão da liberdade de consciência para introduzir em seu governo a tirania romana. Agora, fica a pergunta: estamos nós preparados para este momento? Se não, que nos voltemos agora para Cristo, pois sem estarmos ligados à videira verdadeira, não teremos poder para rejeitar esta abominável união entre igreja e Estado, que dentro em breve será aceita novamente por todo o mundo. Bom, nós vamos ficando por aqui, e o meu desejo é que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Mas antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai eterno, começando pelos Estados Unidos, o mundo protestante tem aceitado o espiritismo, e também os governantes que julgam defender a liberdade já têm se curvado e ainda se curvarão à tirania. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a tua face neste momento como nunca antes fizemos, para que verdadeiramente recebamos a plenitude do Espírito Santo e estejamos prontos para aquele tempo no qual desejarão remover nossa liberdade religiosa. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês ainda não estão participando dos nossos 21 dias de preparação para receber a plenitude do Espírito Santo, então
na próxima tela, é só clicar no quadradinho à direita que o YouTube ele vai então redirecionar vocês para a nossa jornada de 21 dias, ok? Então fiquem todos sob a paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima.